Na última edição do Cannes Lion, o CEO global do LinkedIn subiu ao palco e compartilhou algumas tendências, no mínimo preocupantes. Estamos testemunhando um verdadeiro êxodo criativo da publicidade. Nos últimos 5 anos, o setor perdeu 5,5% mais profissionais do que ganhou. Para efeito de comparação, a tecnologia, no mesmo período, ganhou 23% a mais de pessoas do que perdeu. E deve seguir em alta, avisam os especialistas. É claro que este fenômeno ele é multifatorial. A facilidade da geração Z de mudar de emprego, o desejo potencializado pela pandemia de fazer algo significativo com a própria vida e até a dura realidade de que outras áreas se mostram mais atraentes para os talentos. Neste ritmo, o que acontece com a indústria publicitária, que durante muito tempo atraiu bastante talentos? Fazer a gestão de pessoas em um setor em profunda transformação é um dos maiores desafios das lideranças do mercado publicitário atualmente. Como lidar com a necessidade de reconfigurar competências? É possível motivar, inspirar e despertar a vontade dos jovens de seguir o caminho da criação? O que podemos oferecer para eles em termos de perspectiva de carreira? Responder questões como essas parecem essencial para o futuro da nossa indústria. Meu nome é Regina Augusto, eu sou diretora executiva do SEMP e este é o SEMPcast. E estou aqui com 2 convidadas super especiais que acho que vão ajudar a gente a discutir e responder algumas dessas questões que eu coloquei aqui no começo. Ao meu lado, uma grande amiga, não vou falar velha, porque é o velha de muitos anos, mas é uma pessoa sempre inspiradora, que sempre está à frente, e eu quero muito te ouvir hoje. Ana Moisés, bem-vinda. Muito obrigada. A Ana é diretora da área de soluções de marketing do LinkedIn da América Latina. E ao seu lado, a Cíntia Pessoa, diretora de recursos humanos da Publicis Brasil. Bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Eu acho que, antes da gente começar a falar deste, que eu acho que se tornou um assunto muito importante na agenda dos líderes desse mercado, eu acho que é legal vocês duas se apresentarem, porque eu acho que vocês vêm de lugares diferentes, têm trajetórias interessantes, e acho que para esse papo vai ser muito complementar essas 2 jornadas. Então, em primeiro lugar, Ana, por favor, fala um pouco da sua história atual no LinkedIn e resumindo a sua trajetória profissional também. Então, vamos lá. Eu brinco que eu sou uma das dinossauras da internet, né? Comecei em 99 no Fulano, que depois virou FBIS. Aí eu fui para a Microsoft lançar o MSN. A gente estava trazendo o MSN para o Brasil em 2001. Fiquei lá 10 anos, acho que todo mundo lembra, MSN Messenger, o portal MSN. Sim. Aí eu fui para o Yahoo e brinco que eu fui trabalhar com quem tinha inventado a internet, né? Então, assim, foi um período super divertido. Fiquei lá 4 anos. E há 8 anos eu me juntei ao LinkedIn com o desafio de... Já faz 8 anos. Vai fazer 8 anos agora. Uau. Que é o desafio de fazer as empresas B2B descobrirem o digital. Falei, ai gente, onde eu tô amarrando meu burrinho, né? Falei, será que esse povo vai dar bola para isso? E acho que isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é o crescimento justamente do investimento publicitário por parte das empresas B2B. E acho que é isso, né? E vamos ver o que a Cíntia me conta do lado dela. Na verdade, a gente não tem, a gente trabalha bem juntinhas, assim. Sim, eu imagino. Por isso que eu falei, não, eu acho que é interessante ver esses 2 lados, né? Com certeza. E você, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, resumidamente, Cíntia. Eu já venho atuando em recursos humanos, eu comecei a fazer as contas, já são quase 18 anos em RH. Comecei minha trajetória em área financeira, eu adoro matemática, então eu nasci em RH em cargos, salários e remuneração.
Adoro falar de estrutura, remuneração fixa e variável, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas de engenharia e construção civil. Trabalhei também num conglomerado aqui do Brasil. Tive a oportunidade de passar uma temporada fora do país estudando também. E eu estou no mercado da publicidade, agora vai completar 2 anos. Então, você entrou na pandemia, hein? entrei na pandemia. Para ser bem precisa, em abril de 2020 eu entrei nesse mercado. Mas é um mercado que já é familiar para mim, porque o meu irmão é um diretor de arte. Meu irmão mais velho. Que legal. Então é um mercado que foi muito fácil me adaptar e com toda a bagagem que eu já tinha adquirido de outros segmentos, né? Mas começar num outro segmento na pandemia é ainda um grande desafio, né? Dá para escrever um livro de tudo que a gente já passou, que a gente vem passando também, e a própria transformação desse mercado, eu percebo. E estar inserida nisso nesse momento é muito especial também. Bárbaro. Eu gosto muito, e acho que a escolha de vocês duas não foi por acaso, porque eu acho que essa complementariedade de experiências para este tema que a gente tá, eu acho que vão dar um panorama muito, muito bacana. E aí, começando por você, Ana, eu acho que o LinkedIn hoje, né, a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes da gravação, se tornou aí a plataforma, pelo menos eu, quando, né, com as atribuições que a gente tem que priorizar uma das plataformas. E eu já, acho que durante a pandemia mesmo, eu acabei priorizando o LinkedIn para me informar e até para eu também produzir conteúdo, né? E eu vejo que eu tenho ouvido muitos profissionais fazendo isso. E acho que isso virou também um laboratório de algumas tendências no mundo de carreira, enfim. Como que foi essa virada do LinkedIn, assim? Porque já que você está bem no início da operação aqui no Brasil, então, né? O que acontece? Acho que assim, o LinkedIn surge realmente como, a gente fala que é um job board, né? Então assim, acho que ele começou com esse objetivo, ele rapidamente evoluiu, ele é uma rede social profissional, né? Acho que ele tem esse objetivo, assim, primordialmente, de como é que você alimenta, como é que você mantém essas relações, né? Como é que você constrói esse ecossistema para que ele te ajude a crescer profissionalmente. E ao longo dos anos, a gente foi percebendo que a gente precisava ir, na verdade, adicionando certas coisas, né? Então, como é que eu ajudo a pessoa a se desenvolver, né? Então, é na hora que a gente compra o Linda, a gente coloca o learning para dentro da plataforma, porque é isso, né? Eu saio da faculdade, eu não tenho mais... Eu já saio defasada, eu não tenho todas as habilidades que o meu trabalho... Porque o mundo está tão rápido que, assim, não dá nem tempo de se aprovar, né? A grade de conteúdo na faculdade, a pessoa ela sai devendo. Então, assim, então o LinkedIn foi em busca de como é que ele podia ajudar esse profissional a se desenvolver. Aí, claramente, percebeu-se uma necessidade das pessoas de compartilhar e de verbalizar de maneira mais elaborada. Então, né, a gente vai lá e cria a possibilidade de você escrever um artigo longo, ou seja, que é na verdade era o post longo, né? Que a gente chama de artigo. E aí o que você descobre é que realmente a comunicação ajuda as pessoas a se posicionarem, né? Mais do que o teu perfil ali, do que dizer onde você trabalhou, o que você compartilha, o que você escreve, com o que você engaja, fala muito mais a respeito de quem você é profissionalmente do que só dizer onde você trabalhou, né? E a riqueza dessa interação dentro da plataforma é muito rica. Porque é isso, né? Assim, a gente inclusive tentou desmistificar o conceito de que não é um concurso de popularidade. A tua rede tem que trazer valor para você. Isso. Então, assim, e relevância, né? Quando eu me conecto com você, é porque eu tenho certeza que o que você vai compartilhar de conteúdo agrega para minha carreira, agrega para mim como pessoa. Então, assim, não é uma questão de só ir adicionando as pessoas, é realmente uma rede. Eu sempre brinco, desde pequena eu falo, quem tem amigos tem tudo, né? E acho que em carreira e profissão isso é mais válido ainda, porque é isso, é como você se conecta com o mundo, com as oportunidades, como é que você sabe o que está acontecendo, o que está movendo o mundo. Então assim, e acho que na pandemia isso ganhou uma relevância ainda maior. Você não tinha o cafezinho, Sim. Você não tinha o cruzar no corredor, você fala, como é que você sabe o que está acontecendo, né? Como é que você sabe quem mudou de empresa? Como é que você sabe que empresa que adquiriu qual empresa? Quem que vai fazer a IPO? Então, assim, o LinkedIn virou, eu brinco e falo que é o happy hour, o cafezinho, aquilo que você não tinha.
E aí eu acho que as pessoas descobriram o prazer de produzir conteúdo, o prazer de ter gente engajando com você. E conexões mais qualificadas. Muito também. mais qualificadas. Eu acho isso. E que te desenvolvem como ser humano, né? Que Exatamente. né, assim, então vamos falar de propósito. Foi uma coisa super engraçada, porque assim, os CEOs que se posicionaram durante a pandemia tiveram um aumento de engajamento no perfil em 90%. Aí a gente rodou uma pesquisa e assim, 78% das pessoas disseram que esperavam que as lideranças se posicionassem com relação a assuntos sensíveis. Então assim, não é, a liderança não tem lá só um papel de gestão mais. Ela tem um papel de ser vocal. Ela precisa dizer o que ela pensa, ela precisa se comunicar. Então, e humanizar as marcas. E humanizar, né? as marcas. Então, assim, claramente é isso. Eu não quero a marca fazendo um post ou soltando só uma campanha. Eu quero o líder dessa empresa dizendo como é que ele se sente com relação a isso, com relação àquele assunto. Então, assim, acho que isso dentro do LinkedIn ganhou uma força enorme. E aí as pessoas são muito com base na observação e repetição. Então, você vê que um está fazendo e a repercussão que aquilo tem, quando você vai ver... Você já tem aí Você já tem todo mundo cascata, um efeito cascata. E olha que interessante, né? Extrapola no sentido super positivo de sair só da comunicação interna, né? Sim. E aí isso fala muito da marca empregadora. Olha o meu CEO se posicionando, olha a minha gestora, meu gestor se posicionando em tal assunto, e não só para o público interno, né? Mas para o público externo também. Isso é bem interessante. E o tal do employee advocacy, Total, né? Porque aí fica aquela coisa assim, eu tenho orgulho, né? Então eu vou compartilhar o conteúdo da minha liderança. É muito interessante isso, né? E eu brinco, falo, tem os dois lados. É um risco, né, enorme, porque o tal do employee advocacy, que é o poder dos funcionários, é gigantesco para o bem e para o mal. Ele tanto constrói como ele destrói uma marca assim. Sim. Então, é muito curioso, porque algumas marcas falaram para mim, as pessoas estão deixando de ir na minha intranet para vir nas páginas do LinkedIn da empresa, porque para elas é onde elas têm a informação que é relevante. Porque se é relevante para o mundo... Exatamente. É o que ela gostaria de compartilhar. Então, ela vai para a intranet se ela tiver que acessar alguma coisa específica. Mas ela quer ver como é que a empresa está se comunicando nessa rede social. É muito interessante isso. E você falou que houve uma virada na pandemia, né? E você contou, Cíntia, que você entrou na Publicis na pandemia. Que eu imagino, assim, na verdade eu não imagino, no caso de alguém responsável por gestão de pessoas, assumir uma nova posição num mercado, como todos os mercados, mas especificamente o nosso. Conta um pouquinho, assim, desses 2 longos anos, né, que parece uma década, né? Na Publicis eu tô com 1 ano e meio, mais ou menos, e no mercado da publicidade eu entrei em 2020 numa outra agência, né? Então eu consegui perceber muito esse movimento no mercado de publicidade desde 2020 até agora. Então, sem dúvida, é aquela questão, né? As pessoas saíram da agência imediatamente para poder trabalhar em casa, e como é um trabalho de gente, computador, equipamento, funciona, né? Então a pessoa tá em casa exercendo a função dela. Só que a gente perde essas interações, né? Uma troca de experiência, aquele corpo a corpo que definitivamente deixou de ter de um dia para o outro. E depois começa a rodar essa engrenagem, normalmente. Aí a reabertura do escritório da Publicis foi esse ano e a gente começa a perceber aí essa pequena retomada aos poucos, né? Então vários desafios do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Uma avaliação de desempenho coerente, uma contratação assertiva, mesmo que à distância. Isso são um dos desafios que a gente tem tido aí nos últimos tempos. E aos poucos a gente vai retomando, pegando jeito, né? Desde fazer uma admissão até uma rescisão de forma online. Então, é um processo que a gente vai cada vez melhorando, cada vez mais. O nosso tema central dessa temporada do Sempcast é a gestão de mudança, né? E esse episódio é sobre gestão de talento numa jornada de transformação e no momento, como eu disse na abertura, que a gente está vendo que a atratividade dessa indústria já não é mais a mesma do que foi no passado. E eu sei que você tem alguns números sobre isso, né, Ana? Eu até falei dos números globais lá que o CEO do LinkedIn apresentou em Cannes, mas
Você tem como compartilhar com a gente um pouco, comparado às indústrias, tipo startups, fintechs, a gente está vendo isso muito grande no nosso mercado, né? Então, claramente o que tem acontecido é, primeiro, a gente está vendo uma evasão de talentos da área de publicidade, principalmente para as empresas de tecnologia, né? Isso é super claro, vem acontecendo. É muito curioso, porque você percebe também que a área de publicidade está ficando mais técnica. Então, assim, a gente está contratando gente com mais conhecimento técnico. Então, assim, é menos a respeito de criatividade e é mais a respeito de conhecimento técnico. Então, é muito curioso, porque na hora que você vê a gente dentro do LinkedIn, você vê as competências, né? Quando você faz o seu perfil, você vê as competências. E você contrata, na hora que você faz os filtros para contratação, você escolhe baseado... Você pode escolher baseado nas habilidades, justamente nesses skills. E é muito curioso, por exemplo, marketing digital, que sei lá, era 6º, 7º, vai para 1º lugar. Sim. Né? Você começa a ver SEO, já sobe de categoria. Então, assim, é muito curioso como você vê que a publicidade ficou cada vez mais técnica. E aquele negócio, lá atrás, né, eu sou... de uma época em que você tinha os teus ícones da publicidade, né? E assim, eram aquelas propagandas que, né, você tinha seus ídolos, era quase como jogador de futebol, né? E assim, e era criatividade na veia. E assim, se a publicidade mudou e a gente tem uma grande parte do investimento que vai agora para a publicidade digital, também mudou a nossa percepção de criatividade, né? Porque não necessariamente a nossa criatividade é um filme que faz a gente chorar, né? Às vezes é isso, é uma execução dentro de um jogo, Isso. Né? Que assim, que atinge milhões de pessoas, mas numa percepção ou numa proporção diferente, né? Então assim, não é que impacta a minha mãe, né? Impacta uma geração, um público X. Isso, dentro de uma plataforma. Dentro de uma plataforma, né? as coisas têm uma abrangência diferente, né? Então, assim, como é que a gente faz para criar esses ídolos, né? Para fazer com que as pessoas tenham essa vontade. Não é só a respeito de propósito, né? Acho que o propósito faz muita diferença, está muito clara nas pesquisas também. Então, assim... o LinkedIn rodou uma pesquisa e assim, 30% das pessoas saíram dos seus empregos porque entenderam que os empregos não tinham a flexibilidade que eles esperavam, né? Acho que a pandemia colocou uma série de coisas em perspectiva também. Claramente, você tem uma geração Z que tem menos apego, né? E que muda mais rapidamente baseado nas suas necessidades. Imaginei isso, eu fiquei 10 anos no Microsoft, estou há 8 aqui. Sim. Eu sou de uma geração em que a gente tinha relações muito mais longas, né? Até de apego, né? De construção, enfim. Então, assim, acho que isso está mudando. Eu vi um dado que eu não sei de onde foi ontem, que diz que o que está determinando se as pessoas estão voltando para o escritório não é nem a empresa, são as pessoas. Pois é. Então, assim, o quanto você quer encontrar o seu amigo, o seu colega de trabalho. Claro. Assim, obviamente faz diferença, né? Então, assim, o LinkedIn tem um café da manhã delicioso, tem um almoço delicioso. A sede é super né? Os primeiros que foram, né? que começaram a voltar, começaram a tirar foto. E aí o outro fala assim, eu também queria ter... Também, acho que eu queria estar lá, né, para comer esse café da manhã. Sim. Eu queria também, hoje é o dia da feijoada, eu também queria estar lá. Então, assim, mas é muito mais a respeito de pessoas, né? E assim, então, e eu acho que desse ponto de vista, acho que as empresas de tecnologia, obviamente, tinham uma preocupação provavelmente maior inicial não só de atrair esses novos talentos, mas como é que você mantém aquele novo talento ali, né? Então, assim, essa história de servir almoço, café da manhã, né, essa história da inclusão começou muito com as empresas de tecnologia. Sim. Né? Vale do Silício, né? Todo mundo queria ir, era quase uma Disney. Isso. E eu acho que desse ponto de vista, talvez as agências tenham ficado confiando de que, né, aquele glamour histórico que a gente tem, que aquilo fosse suficiente para atrair essa juventude, né? E já não é suficiente.
Pois é. E talvez não Do seu seja. ponto de vista, né? Que você está numa agência que pertence a uma rede global, eu imagino que você troca isso com seus pares de outros países, enfim. Como que você vê isso e como que vocês têm lidado com isso, né? Porque eu acho que tem um desafio, vocês estão indo buscar em outros lugares, enfim. Sim. Hoje, na agência, a gente conta com profissionais em muitos estados, né? Então, já tem essa premissa, né? Que é muito importante que a gente tenha talentos também de outros estados trabalhando na Publicis Brasil, apesar de o nosso escritório estar em São Paulo. E remotamente. E remotamente, porque isso é algo que a gente acredita, né? Que essa diversidade, não só de raça, gênero, mas também de pessoas fora desse eixo, né? Rio-São Paulo, São Paulo, isso tem contribuído demais. Óbvio, tem dificuldades? Sem dúvida tem, mas ao mesmo tempo a contrapartida também muitas vezes é muito boa, né? Então, a gente está num processo aí de reforma do escritório, vai ter algumas iniciativas também para incentivar que as pessoas venham, mas a gente tende a caminhar desse modelo mais híbrido mesmo, né? Porque no final do dia as pessoas ainda prezam pela flexibilidade. Essa individualidade ainda é um ponto muito importante, de você abordar uma pessoa e uma das primeiras perguntas é: e aí? É presencial 100%? É remoto? Até onde eu tenho essa flexibilidade ou não? E isso acelerou muito na pandemia, né? O trabalho invadiu a nossa casa e agora é quase que o contrário esse movimento. Então, teve gente que teve filho, teve gente que teve pet, teve gente que mudou de endereço. Exatamente. Foi Mudou pro de cidade, interior, né? para fugir do trânsito de São Paulo, por exemplo. Então, tudo isso cabe aí no respeito à individualidade das pessoas e muito também relacionado ao alinhamento de papéis e responsabilidades. E relação de confiança, né? Porque tem muita clareza do que é esperado, do que tem que ser feito. Em teoria, a pessoa pode fazer de qualquer lugar, ela só precisa do equipamento dela. E um pouco de internet, para poder fazer uma entrega de qualidade, óbvio. Um trabalho ali que precisa de uma colaboração, um sprint criativo. Então, são atividades que é muito importante que esteja aí muito perto um do outro para poder fazer da melhor forma. Então, isso é um ponto que a gente tem falado bastante. Só pelo fato de a gente ter pessoas em todos os estados, isso conta sempre a nosso favor. Que legal. Hoje vocês já têm isso. Vocês têm em vários estados. Em vários estados. A gente tem uma quantidade significativa de profissionais fora de São Paulo. Que Bem legal. importante. Isso é bacana. Eu acho que pode ser. E aí você encontra profissionais que estão fora do radar, né? Porque senão você vai nos mesmos lugares, nas mesmas faculdades. É uma forma de atrair talentos também. É bem interessante. Apesar de ser curioso, né? Porque tem um dado do LinkedIn que, assim, antes da pandemia, 5% das vagas que eram postadas eram remotas. 100% remotas. 5%. Durante a pandemia, parece que subiu para 22% e agora já retrocedeu para 15%. Então, assim, acho que havia... Assim, é aquele negócio. Acho que, primeiro que você tem uma questão de legislação, né? Você tem uma... Não é tão simples assim, né? Aparentemente... Até porque tem uma questão de equidade com os demais, e em termos tudo, de né? tudo, né? Porque assim, eu não sei se você sentiu isso, mas teve muita gente que falou: então, mas quem foi contratado depois da pandemia não é tão próximo da liderança, porque não conhecia a liderança, porque não estava, porque, né, a pessoa não sabe muito bem quem eu sou, eu estou em desvantagem, é muito curioso isso. Sim. E a importância do papel do líder, né? Porque independente se tem uma pessoa que está com ele ou com ela desde 2017 e outra que começou a trabalhar com ela em janeiro de 2022, esse líder tem que estar muito atento. Então, mas a gente teve que fazer um monte de atividades. Fizemos um pictorama, então pede para as pessoas contarem em foto quem elas são. Porque assim, como é que você aproxima as pessoas? Exatamente. Se ela não tem, né, a proximidade. Não, e até um onboarding, né? Porque é um onboarding totalmente virtual, né? É interessante. O aprendizado, né? Exatamente. A capacidade e cultura, né? Como é que você passa a cultura? É muito mais difícil você passar a cultura. Eu acho a questão da cultura... A distância do que a cultura se você tá ali junto, né? Eu brinco e falo que é uma questão... Eu conhecia meus funcionários de olhar para eles. É verdade. Ah, tá mal, tá tristinho, não tá... Pelo Zoom, você fala... Será que, né? Não, e até assim, né? Quando eu tinha um diretor que eu precisava ir lá, e eu só de olhar e falar: não, hoje não é um bom dia, eu vou abordá-lo mais tarde ou amanhã. Mas virtualmente você não tem como, sabe, né? Essa linguagem não verbal, ela se perdeu um pouco, né? É possível, mas exige muito do líder, da líder.
É uma exigência adicional, né? Você tem que estar super conectada com o outro, né? Exato. Você precisa estar super atenta. Aquela coisa de escritório, aquela conversa no café, você tá indo ao banheiro, tromba com alguém no meio do caminho, isso deixa de existir. Então, no final, isso acaba virando uma reunião. No Outlook. Exatamente. Sim. É um one-on-one que você tem que ter ali de 15 minutos, 20 minutos, né? Um quebra-gelo no começo da semana e tal. Então, exige. Aquela conversa informal passa a ser uma reunião e tem que ter. É importante colocar na agenda e não É faltar. que ela fica um pouquinho mais formal, né? Você perde esse esbarrar com alguém que você não vê há uma semana e você encontra no cafezinho, a coisa do né? brainstorming que você faz de orelhada, né? Tá todo mundo ali junto, conversando. Você ouve alguém falando. Exatamente. Assim, acho que até do ponto de vista criativo, é isso. Você tem um problema. Principalmente profissionais juniores, né? Porque aquele que muitas vezes não tem uma experiência prévia. Então, se ele tá ali do ladinho de alguém trabalhando e vendo, ele absorve muito mais rápido. Eu almocei com 2 profissionais de uma grande multinacional que já voltou, tá mais presencial do que remoto, assim, acho que eles estão 70% já presencial da semana. E um dos grandes argumentos, que é uma empresa tradicional que tem programa de trainee, que os trainees, os estagiários e trainees estavam com problemas seríssimos, assim. Porque, imagina, você chegar como estagiário ou como trainee, você não conheceu a liderança e você precisa acessar. E aí eles perceberam que aquilo motivou os times mais sêniores a também voltar, e aí todo mundo voltou. Porque imagino que são... Não, o líder tem esse desafio de como líder engajar. Quem é mais júnior tem esse desafio de ser visto. Porque até também uma outra amiga falou, gente, tem pessoas da minha equipe que eu nunca vi pessoalmente, assim. E você esquece da pessoa, assim, quando você tem que fazer algum projeto e pensar quem que você vai pôr naquele projeto, montar um squad. É tudo muito mais desafiador mesmo, né? Esforço dos dois lados. Até desse profissional, muitas vezes pode ser júnior ou não, de ter a proatividade, de falar, de se apresentar. Exatamente. Adoraria trabalhar em tal desafio. Nunca fiz isso, adoraria fazer. Então, é um esforço dos dois lados, né? Agora, surgiram também, com a pandemia, alguns movimentos e alguns processos, né? The Great Resignation, Quiet Quitting, enfim. A relação das pessoas, principalmente das novas gerações, com o mercado de trabalho está mudando, né? Eu acho que aí não é só na indústria publicitária em geral, mas né, já que a gente está falando... E eu vejo muita gente postando conteúdo no LinkedIn sobre isso, enfim. Tem um campo novo no LinkedIn. Exatamente. E isso veio para ficar, ou é uma coisa só porque a gente acabou de sair da pandemia? Como que vocês veem isso, de onde vocês estão, assim? É uma chacoalhada mesmo para as empresas repensarem as formas como elas lidam com as pessoas? Eu já ouvi várias... As opiniões são divididas, né? Por exemplo, outro dia eu li um artigo no próprio LinkedIn que alguém virou e falou assim, tá se falando tanto de Quiet Resignation, isso sempre existiu, né? Na verdade, né? De certa forma, as pessoas já fizeram isso, sempre fizeram isso. Acho que talvez agora estejam fazendo de forma provavelmente... como direi, talvez elas estejam fazendo num número maior, num volume maior. Eu acho falando mais também, talvez né? Falando. Talvez as pessoas tenham ficado mais vocais. Isso. A pandemia talvez tenha feito isso. Né? A gente tá numa época em que tá todo mundo verbalizando, todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo fala tudo, todo mundo contesta tudo. Então, assim, acho que é um pouco efeito da pandemia. Acho que as coisas tendem a se equalizar. Mania que o ser humano tem de achar que é tudo ou nada, né? Tipo assim, é isso. Tudo Você vai de um extremo a outro muito rápido, você não... Né? É isso. E, assim, eu, quando começou a pandemia, eu odiava aquilo com todas as minhas forças. Falava assim, não vejo a hora de voltar todos os dias. Quando voltou, eu falei, acho que todos os dias não precisa, né? Porque eu não consigo mais, né? Porque não dá mais, porque eu já criei um hábito. Então, assim, 3 dias por semana tá bom? Né? Aí teve gente que falou assim, eu não vou nenhum dia. A pessoa também já não aguentou, já tá voltando. Teve gente que foi morar em Atibaia, foi morar não sei aonde, falou, não, perfeito, vou conseguir fazer. E já descobriu que não dá, porque ela quer estar com as pessoas. Ela pode, inclusive, crescer profissionalmente
estando em Atibaia, onde quer que esteja, mas assim, os eventos voltaram a acontecer, as pessoas querem estar com outras pessoas. Tem uma troca que ela só funciona se for pessoal. Sim. Então, eu acho que é um momento de acomodação, né? Acho que as pessoas estão mais criteriosas. Acho que a questão acho que a autenticidade nunca foi tão importante. Então, assim, a sua empresa se importa com as pessoas, mas ela se importa mesmo, né? Ou ela faz isso só para parecer que ela é... Então, assim, Tem o que ter uma ser verdade, genuíno, né? ser autêntico nunca foi tão importante. Então, assim, as pessoas, essas coisas não se sustentam. Nem por muito tempo, nem por pouco tempo, Sim. nem assim... E assim, você tem um efeito de rede social em que as coisas esparramam muito rápido. Então, ou você é consistentemente aquilo, ou aquilo não vai... Você não consegue manter escondido. Mas eu acho que você tem um período aí de adaptação. Acomodação, né? Eu tenho um filho de 27 anos. Que trabalha na XP. Eu achava que ele estava gerenciando mais ou menos aquele tempo dele, né, assim... E ele fala, e ele se sente super energizado de ir pro escritório, de Olha ver que as outras interessante. pessoas, né? Então, assim, porque é isso, porque troca, porque as pessoas reconhecem, porque as pessoas cumprimentam, tem uma coisa ali de pertencimento. A XP voltou presencial, porque lembra que eles falaram que nunca mais... Não, tá lá. Voltou, né? Lembra que não em é algum momento obrigatório. falou, não vamos Não mais é voltar nunca mais obrigatório. presencial, né? Sim. Não é obrigatório, mas as pessoas estão indo. E você vê que é um jovem de 27 anos que Precisa, né? precisa, né? Porque aquilo faz diferença para ele. Então, eu acho que assim, acho que não é nem tanto lá, nem tanto cá. E você, qual que é a sua opinião sobre esses movimentos? Eu sempre falo que uma demissão, seja por iniciativa do empregado ou do empregador, nunca tem que ser uma surpresa. Nunca tem que ser uma surpresa, verdade. porque se a pessoa está recebendo feedback, Faz todo sentido. né, tá percebendo que não tá indo bem, recebeu 2, 3, 4, essa rescisão por iniciativa do empregador, da empresa, acaba acontecendo. E do outro lado a mesma coisa, se a pessoa não tá feliz com o que tá fazendo, não tá satisfeita, a empresa não tá em linha com aquilo que ela busca, a área que tá fazendo, está falando, se esse ambiente é seguro, pra ela chegar e falar, não tô feliz com isso ou com aquilo, não vai ser uma surpresa também se ela pedir demissão, né? Então, de novo, os dois lados, e lógico, o papel do líder de criar esse ambiente seguro para que a pessoa consiga aí expressar o que está indo muito bem, aquilo que eventualmente não está indo tão bem, para sempre ajustar essa rota, né? Sempre tem uma luz no fim do túnel, eu acredito muito nisso, né? Mas todos os lados têm que estar ali muito alinhados para poder fazer o melhor, porque aí ele vai resultar numa entrega de maior excelência, um desenvolvimento dessa pessoa, um crescimento da empresa e tudo mais, né? Então, isso é um tipo de coisa que eu falo muito com a liderança sobre isso, para estar cada vez mais consciente. E vem muitos líderes que falam, preciso ficar de olho na pessoa X, que tal coisa não está indo tão legal, ela conversou comigo. Eu falei, beleza, vamos fazer um plano de ação para a gente começar a perceber mudanças, porque é um talento que a gente quer ter na companhia. Então, como é importante ouvir essa pessoa, entender as necessidades dela para depois ajustar essa rota, porque senão a gente perde. É muito ruim quando a gente perde uma pessoa ruim, uma pessoa boa, né? Desculpa. E eu acho que você falou uma coisa, tem a capacidade de escuta, né? Total. Que eu acho que é sobre isso, né? Por isso que as pessoas estão mais vocais, né? Porque elas querem ser escutadas, né? Todo. No fim das E contas. a relação com o trabalho mudou, né? gente? Exatamente, A relação com o trabalho totalmente. mudou. Muito. Eu não sei você, Regina, eu sou de uma geração que trabalho, assim, você não estava infeliz, você aguentava lá, porque assim, você não ia sair até arrumar outra coisa, não tinha isso. É isso. Eu lembro que o meu pai ficava louco quando eu falava, estou saindo para ir para outro lugar. Como assim? Meu pai trabalhou 25 anos na mesma empresa. Não tá alinhado com o que eu imagino com o meu futuro, ou não tá alinhado com aquilo que eu acredito. Sim. Vão embora, né? E não era uma surpresa, porque eu já manifestava ali a minha ou infelicidade, ou alguma coisa que eu não concordava, ou aquilo que foi combinado e não aconteceu. E rompi essa relação de trabalho, que pode virar depois uma relação de amigos. Exatamente. Isso é muito consequência, Sim. né? E aí eu acho que tem, Ana, até porque a gente é da mesma geração, e é um tema que eu quero introduzir aqui no papo,
que é a questão da diversidade. Aí a gente está falando de uma diversidade geracional, né? Porque a gente tem hoje no mercado algumas gerações trabalhando. Está diminuindo, porque, enfim, o mercado publicitário, que é uma atividade eminentemente intelectual, mas as pessoas depois dos 40, 45 já acabam saindo do radar, mas de alguma forma, este choque de geração, eu vejo que a gente, neste momento, é um momento muito crítico nisso, né? E aí, falando de outras diversidades que eu queria também introduzir, eu acho que também esta é uma pauta inevitável, né, nas corporações. E aí eu sei que o Grupo Publicis tem alguns projetos nesse sentido, Cíntia, eu queria que talvez essa seja uma solução para aumentar engajamento, né? Sem dúvida. O Publicis Group vai fazer 1 ano, né, agora que a gente tem o Plano UNA, que é do guarda-chuva do Publicis Group, ou seja, todas as agências do grupo têm algumas metas relacionadas à diversidade, de ter mais profissionais negros. O objetivo é a gente estar cada vez mais próximo da nossa realidade, né, de 56% aí, em torno de brasileiros que se autodeclaram pretos ou pardos. Então, o Plano UNA, ele envolve ali tanto plano de desenvolvimento das pessoas negras, plano de admissão, né, da gente aumentar o quadro de colaboradores, além do próprio processo aí de letramento racial das lideranças, porque não adianta, tem que começar de cima para baixo. Sim. Não adianta, e a gente sabe que hoje as lideranças de muitas empresas, não só das empresas de publicidade, compostas por majoritariamente homens brancos, né? Então, as metas do Plano UNA contemplam também pessoas negras em posição de liderança e vários programas aí de desenvolvimento, aceleração de carreira e tudo mais. Isso ajuda muito também na nossa marca empregadora, né? Porque a pessoa já entra na empresa, já consegue ali depois de um certo tempo fazer parte de alguns programas, né? Então, isso tem sido muito interessante. Além dos nossos coletivos, né? A gente tem uma frente de mulheres, que é o Viva Women, a gente tem uma frente de LGBTQIAP+, que é chamada Egalité, e o Power, que é a frente de pessoas negras, né? Por enquanto ele é só aberto para pessoas negras, e ali a gente consegue também montar um calendário de ações, propor e, óbvio, né, pedir orçamento, porque porque precisa ter investimento, sem dinheiro, né? não precisa, a gente não tem o hábito de convidar uma pessoa para vir falar com a gente na faixa, não é isso. Então a gente tem que fortalecer Black Money, falar sobre isso, pedir orçamento para a gente ter ações cada vez mais consistentes e não ficar só reservado ao evento em novembro. A gente falar sobre o assunto na pauta o tempo todo, porque é um assunto transversal. Não adianta falar de diversidade só com as pessoas negras, ou falar de diversidade na hora de falar o tempo todo. Esse assunto tem que estar em voga o tempo todo para a gente ter cada vez mais ações intencionais. Não dá para ser por acaso. Não dá para aumentar a quantidade de pessoas negras. Aconteceu. Não. Vagas afirmativas, foco mesmo no desenvolvimento dessas pessoas faz total diferença. Eu percebi no LinkedIn, também de alguns anos para cá, quando as listas dos top voicers são divulgadas, que tem muito mais pessoas diversas nessas listas, né? Vocês também a gente acabaram... tem feito, o LinkedIn faz naturalmente, acho que muito tem muito essa iniciativa. Sim. Assim, o meu time é extremamente diverso. Então, assim, nem vou te dizer que a gente tenha metas específicas para nenhum tipo de diversidade, mas a gente faz um esforço, acho que conjunto em todos os sentidos. Então, assim, a gente tem lá as ERGs, que a gente chama, que são justamente esses grupos dentro do LinkedIn. Aí tem o para Black Inclusion, tem o para Women in LinkedIn, tem vários movimentos dentro do LinkedIn justamente com o objetivo de aumentar a diversidade. E é mais do que aumentar a diversidade, a gente tem uma preocupação da inclusão, né? Porque não é só trazer as pessoas, como é que você faz para que elas se sintam incluídas, né? Que elas pertencentes, né? É isso, elas têm que realmente se sentir à vontade. Sim. E é um exercício para todos nós, né? Assim, primeiro de conseguir ser um safe space, um lugar que você vai atrair essas pessoas e que elas vão sentir que elas vão se sentir pertencentes, que elas vão estar à vontade, que elas têm potencial de crescimento, que elas têm perspectiva de crescimento, né? Ou seja, que eu não estou simplesmente cumprindo, né, uma tabela de tentar
ou ter mais mulheres, ou ter mais pessoas negras, enfim, que eu estou só tentando ser politicamente correta. Então, assim, de novo, vem a questão do o quanto isso é genuíno, o quanto isso é autêntico, se isso realmente não estiver no DNA. E aí não pode estar só no DNA da liderança, precisa estar no DNA da empresa. A empresa precisa realmente acreditar naquilo. Então, assim, a gente tem feito um esforço enorme. Acho que a gente tem sido bem sucedido, acho que tem um caminho enorme ainda. Claramente você percebe que é um assunto que está super quente dentro da plataforma. Sim. Quentíssimo. Assim, mais até do que o Great Reshuffle, mais do que o... né? Essa questão nunca teve... Ela tá super latente. Né? E assim, e claramente acho que a maioria das empresas não sabe exatamente como lidar com o assunto. Seja qual, falou de diversidade, seja em que sentido for, eu tenho a sensação de que as pessoas, de duas uma, ou elas nesse caso estão vocais demais, e estão vocais demais sem estarem preparadas, sem terem conhecimento de causa, ou elas não falam porque elas têm receio. Então você tem as duas reações dentro da plataforma muito, muito claras. E opiniões muito... Eu acho que a gente não chegou ainda num... Não, a gente está, acho que no início de uma jornada Estamos ainda, todos né? aprendendo ao vivo, né? Isso. Por mais que tenha todos os avanços que eu comentei sobre o Publicis Group, tem... E sem referências, né? Porque essa construção está sendo feita agora, né? Eu falo isso muito com os grupos que fazem parte das frentes de desenvolvimento mesmo. Galera, vocês são os primeiros daqui. Então, o feedback é muito importante, porque logo mais vem outras pessoas participando nisso, e isso é um produto vivo, né? Que a gente tem que estar sempre ajustando essa rota, porque a gente está vivendo isso. Vocês fazem parte da construção disso para que logo mais a gente não precisa, né? Não precise mais. Mas, enfim, tem um caminho longo pela frente, então estamos fazendo tudo ao vivo. E tem que ter generosidade, total, né? E entender que o outro... não necessariamente sabe, não... Isso. Né, assim, por mais que você fale, mas acho que é obrigação tua saber, obrigação aprender, ok, mas, assim, eu já falei, tem uma série de coisas que eu tentei aprender sozinha, e você vai olhar, tem informações completamente conflitantes, que você fala, mas, afinal de contas, o que é certo, o que é errado, qual que é a nomenclatura que eu uso, como é que eu devo me portar? Então, assim, acho que a gente está passando por um momento em que a gente precisa realmente ser muito mais generoso e compreensivo com o outro, no sentido do outro não sabe necessariamente o que fazer ou como fazer. E aí eu quero pegar esse gancho que você está trazendo, Ana, e juntar com uma coisa que você falou no início, porque existem lá os tais dos soft skills, né? Que hoje eu acho que são fundamentais, né? E voltando no início, quando a gente estava falando da indústria publicitária, que você falou que hoje a indústria publicitária está contratando muito mais pessoas com habilidades técnicas do que a criatividade, né? Que durante muito tempo foi o grande polo atraente. Ou seja, essas habilidades emocionais, socioemocionais, enfim, elas têm a ver também com experiência, com estrada, né? Mas desenvolver isso é muito diferente, né? Porque você contrata pelas habilidades técnicas e, né, tem um ditado, e acaba demitindo por problemas de personalidade, ou de falta de adaptação, falta de empatia. E aí, a pergunta que eu coloco, como que vocês veem tendências futuras, né? Ou o que a gente pode esperar ali no curto e médio prazo dessa questão da gestão de talentos, assim, né? A gente está passando por uma profunda transformação. Eu sei que é muito difícil isso, mas ou o que orientam vocês no plano de ação individual, que vocês são líderes, O que né? eu acho? Acho que assim, o skill técnico você desenvolve, você ensina, né? Facilmente, assim, é o que eu falo. O que você não tem de conhecimento técnico, eu consigo te ajudar. Exatamente. Né? O teu soft skill, a tua habilidade de trabalhar em equipe, Sob de pressão. inspirar as pessoas, sob pressão. Isso é difícil de você ensinar, né? Então, assim, eu acho que muito provavelmente o que a gente deve enfrentar nos próximos anos, e aí é uma visão minha pessoal, eu acredito nisso já há alguns anos. Uhum. A gente vai ter uma crise
do ponto de vista de liderança. Vão faltar bons líderes. Vão faltar bons gestores, né? Então, assim, as pessoas começam a ficar muito individualizadas. As pessoas ficam muito técnicas, ficam muito voltadas para elas. E aí eu acho que a gente vai ter uma crise de encontrar pessoas que tenham essa capacidade de desenvolver o outro, né? Porque, assim, é uma habilidade que não é para qualquer um. Não. Primeiro é olhar com generosidade para você e falar, eu acho que aqui você podia ser melhor, eu acho que aqui você não Dá chegou aquele feedback do jeito correto, mesmo sendo duro, mas do jeito assertivo. Construtivo, né? Eu acho que nós vamos ter uma crise. Assim, não, é muito desafiador. Se é que a gente já não está tendo, eu acho que assim. Já estamos no início. Você vai ter individual contributors ótimos, pessoas incríveis, geniais. Como é que você orquestra? É quase como se você tivesse uma grande orquestra sinfônica. Sim. Que você não tem maestro, você tem um cara virtuosista. Cada um tocando. E cada um tocando no ritmo. Como é que você faz para as pessoas entrarem todas em consonância ali? Como é que você acha essa pessoa que tem... E eu volto a falar, é uma questão de generosidade, né? É isso mesmo, doação, né? As pessoas não sabem perguntar, elas não se importam com o outro, elas não se interessam, as pessoas não têm a curiosidade genuína no outro. Então, assim, ficou todo mundo muito curto prazo, ficou todo mundo... Ok, a gente está mais eficiente, acho que a gente está mais técnico. Não sei se a gente está mais interessante, se a gente está mais interessado. A tal da escutativa. É verdade. É um bom ponto esse. É uma pergunta incrível essa, Regina, porque... Não, é difícil, né? Eu tô aqui pensando incrível, também. É incrível isso. E serve pro meu autoexame também, né? Eu concordo com vários pontos mesmo, porque, enfim, eu acredito nesse colapso que você está falando, com certeza. Acho que tem um ponto aí de, no passado, as pessoas serem reconhecidas muito pela qualidade técnica mesmo. E esquece, né, que quando você muda de cadeira, minha Bíblia é o pipeline de liderança do Ramcharan, né? Então tem um exercício assim que são fases, né? Liderar a si mesmo, liderar o outro, liderar um time, liderar líderes. Sim. Né? E cada step exige algumas competências, os soft skills. E as pessoas têm que estar muito atentas para ir mudando. E assim, tá tudo bem se a pessoa não quer ser líder. Tudo bem, não tem nenhum problema, não é todo mundo que quer ser. Tá tudo bem, mas se você quer, se você está batalhando isso, tem a sua parte também, né? De ser generoso, de ter essa escuta, de abrir espaço. De novo, criar um ambiente seguro é responsabilidade 100% da liderança. 100%. E cada um faz a sua parte ali para conseguir algo melhor. Mas tem um ponto também das pessoas sempre tá muito focada nesse... não, eu vou fazer essa entrega. Não. Seu time que tem que fazer essa entrega de qualidade. Eu falo muito também que eu tento sempre contratar uma pessoa melhor que eu. Porque se essa pessoa, se ela for melhor, ela vai me impulsionar também. A gente, como time, vai funcionar muito melhor, né? O próprio pipeline de sucessão. Para eu alcançar outro step, é importante que eu esteja com uma pessoa preparada logo abaixo, né? Logo junto ali para poder assumir outros desafios. Mas falta generosidade. Falta conversas sinceras, conversas difíceis. Às vezes não dá pra... Às vezes você tem que dar um feedback. Porque o problema do feedback, eu acho que tem pessoas que não sabem, né? Às vezes cometem um erro, às vezes, mas tem, assim, o medo de falar alguma coisa que não seja suave, né? E você se isenta daquilo e... Se isenta não, se omite, né? Feedback está sendo algo muito difícil. Pesquisas apontam também que profissionais negros recebem menos ainda feedbacks. Olha só. Porque muitas vezes esse gestor é uma pessoa branca que não sabe dar a tratativa e no final fica um limbo, né? Porque essa pessoa negra não recebe o feedback. Não se desenvolve, né? Você acha que está sendo generosa, agora você não está sendo nada generosa. Porque ou você às vezes fala, não, vou passar a mão na cabeça, mas você não está contribuindo, você não está sendo generoso com essa pessoa para ela alçar outros voos, né? Então, assim, esse líder que está atento a ter um time diverso, ele também tem que estar atento. Será que ele está dando o mesmo feedback? Se ele tem duas pessoas no time, uma negra e outra branca, ambas ocupando o mesmo cargo, ele está dando feedback assertivo. E às vezes é homem e mulher também muda, né? Exatamente. Porque isso faz total diferença no sucesso da equipe e também no sucesso da empresa, sem dúvida.
E ela acha que tá sendo bacana e não tá, né? Não, de Porque, forma na verdade, alguma. ela tá desenvolvendo mais um do que o outro. E não ou tá seja, sendo verdadeira, né? né? É Não isso? tá sendo verdadeira. Bom, pra gente encerrar, porque essa provocação, ela faz a gente pensar mesmo, é uma grande reflexão, e pra gente não encerrar também de uma maneira, né, tão assim, aí do lugar que vocês estão, como, né, lideranças experientes, que dica que vocês dariam, assim, para que a gente, nos nossos desafios diários, conseguíssemos superar esses grandes desafios que temos na gestão de talentos atualmente? Rapidamente, eu sei que é complexo. As empresas são feitas de pessoas, gente. O teu foco tem que ser o ser humano. Eu sempre falo que, assim, eu nunca fui promovida pelo meu chefe. Eu fui primeiro promovida pelas pessoas que trabalhavam comigo. Sejam as pessoas que se reportavam para mim, os meus clientes. Então, assim, as pessoas precisam entender o poder do outro na tua trajetória profissional, no teu crescimento pessoal. Na hora que as pessoas entenderem isso, não interessa se a gente está contratando as pessoas com mais conhecimento técnico, com mais... Sim, a gente é feito de pessoas, as empresas são feitas de pessoas. Na hora que as pessoas entenderem que é nisso que elas têm que focar, eu acho que o resto se alinha, sabe? É uma coisa é a questão de olhar o outro. Sim. Acho que é esse o recado. Com certeza. Eu concordo muito com você. Sim, essa questão também de olhar para o outro, acho que tem muito do se juntar a outros também, né? Porque essa troca que a gente teve agora, né? Eu brinco que é o meu núcleo duro lá na Publicis, o Léo faz parte dele também. Então, quando a gente está junto para poder ter essa troca, né? Ajuda demais, né, a sermos líderes melhores, a sermos pessoas melhores e contribuir. Então, muitas vezes as pessoas se fecham, né? E o online também tem muito a ver com isso, né? Então, procure mais as pessoas, procure mais o RH para conversar sobre algum dilema, alguma situação, né? Essa proatividade de procurar um parceiro para trocar uma situação. Muitas vezes o colega ao lado está passando pela mesma situação que você está passando. E aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou uma comunicadora, que eu acho que basicamente é um problema de comunicação, né? Quando a gente se comunica bem, tudo fica mais tranquilo. Quem não está assistindo nem ouvindo a gente não sabe que o Léo está aqui na sala conosco. Então só fala quem é o Léo pra gente. Tá bom. O Léo é diretor de comunicação na Publicis Brasil, é meu par também, fazendo parte do board da Publicis. Nós somos os únicos diretores negros, né, ocupando essa linha, né, na Publicis. Então é muito importante quando a gente consegue se fortalecer. Muito bom. Bom, eu acho que essa conversa está ótima, ela é muito importante, necessária, não é confortável, mas ela é uma realidade. Se a gente não falar sobre pessoas e sobre talentos, que é a essência da nossa indústria, a gente tem um problema muito grande. Então, acho que pelo menos isso a gente conseguiu fazer muito bem. Tem uma amiga, uma aliada agora, para poder fazer tricô, crochê. Fala, socorro, me ajuda. É isso, temos que conversar, né? E trocar. Porque as dores são parecidas. Aí a gente percebe que é isso, né? O isolamento. E você acha que aquele problema é só seu, mas não é, né? Os problemas mais ou menos são parecidos, as dores são parecidas, não tá né? sozinho, não. É isso. Queridas, delícia de conversa. Obrigada. Mesmo. Obrigada, Ana. Podia ficar aqui horas. Bom te rever. Cintia, adorei te conhecer. Prazer em conhecê-la também, finalmente, Regina. Muito obrigada. Nada. O Sempcast é uma iniciativa do Semp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção Semp e Vértice Inteligência. O Sempcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.